uma guerra que durou muito tempo e que culminou, ou que coincidiu, na verdade, a melhor palavra é coincidiu, com uma maior expansão dos meios de comunicação. E aí o mundo começou a olhar para a Guerra do Vietnã, principalmente os Estados Unidos, né, não acreditando na bondade, assim, mas o cidadão comum, né, nos Estados Unidos começou a olhar para aquilo e falar, nossa, mas a gente gasta milhões numa guerra que nem a nossa, milhões de pessoas morrendo, e coincidiu com, ali em 68, 69, com o movimento de Woodstock. Aí nós temos aquelas frases famosas, como faça amor, não faça guerra, depois músicas, não é uma música brasileira, mas que o Engenheiros grava, era um garoto como eu, amava os Beatles, os Rolling Stones, girava o mundo, enfim, você conhece a música. Se não conhece, YouTube, e ouça a música, que é bem interessante para você compreender até mesmo o embate ideológico. E aí uma pressão muito grande quando, por final, os Estados Unidos decidem, numa tentativa política mesmo, de problemas internos dos Estados Unidos, retirar as tropas do Vietnã. Mas é um outro exemplo de uma guerra quente dentro da Guerra Fria, e que tem a ver com o embate direto entre capitalismo e socialismo. Não o embate direto das superpotências, mas o embate direto das ideias. Uma outra guerra quente dentro da Guerra Fria. Nas disputas de influência, nós temos também a Revolução Cubana, que vai ali mover um dos episódios mais importantes. Talvez, se fosse um livro, né, se a Guerra Fria fosse um livro, o clímax seria a crise dos mísseis, onde nós temos uma investigação norte-americana em que eles acham mísseis de longo alcance mirados para os Estados Unidos. Esses mísseis estavam em Cuba, esses mísseis eram soviéticos. E aí os Estados Unidos ficam bravos, como assim, o que está acontecendo aqui? Só que a gente não pode esquecer do outro lado da moeda que existiam mísseis estadunidenses na Turquia mirados para a Rússia, né, ou para a União Soviética. E aí nós temos a crise dos mísseis em 1962, e que vai ter aí o seu clímax quando aquela vontade de disputar foi a mais conhecida, né, e deixou o mundo tenso. O que vai acontecer? Por fim, eles fizeram um acordo, ninguém destruiu nada, houve a retirada dos mísseis em Cuba e na Turquia, e tudo ficou bem. Mas foi um primeiro momento em que pareceu que ia, né? Pareceu que ia acontecer. Nós temos também outras zonas de influência, como a descolonização africana, em que vai haver uma disputa de territórios e a ajuda da União Soviética em alguns lugares. E depois, em lugares como Angola, vai haver uma disputa também entre os sistemas. Tudo bem? Então, a descolonização africana é algo que precisa ser olhado também nesse período, né, pela perspectiva do período de Guerra Fria, né? E nós temos as ditaduras na América Latina, que são influenciadas pela ideia dos Estados Unidos de contenção do socialismo, das ideias socialistas, né? Porque olha só, Cuba fez a Revolução Cubana. Aí os Estados Unidos pensou assim, né? Gente, imagina isso aí alastra, porque os Estados Unidos acreditavam firmemente numa ideia que nos parece um pouco exagerada, mas acreditavam firmemente que o socialismo era como, ou a expansão do socialismo era como dominós postos uns ao lado dos outros. E aí, um dominó caindo, ou um dominó indo para o socialismo, todos os outros países em volta cairiam junto, iriam para o socialismo. Você vê como essa ideia é problemática? Porque só o fato de você falar que um lugar cai e por isso, né, como um dominó cai e por isso quer dizer que ele está no socialismo, só essa imagem da queda já é uma imagem ideológica, tudo bem? Eles acreditavam firmemente nisso e aí estabeleceram ou influenciaram fortemente as ditaduras na América Latina. Isso há comprovações no nosso país, né? O golpe de 64, na verdade, ele já era arquitetado desde 54. E nós temos hoje comprovações, assim, coisas categóricas, em que a CIA, houve de fato uma influência da CIA, uma influência do ministro Gordon, Relações Internacionais Gordon, e depois uma influência na tomada de poder, não só dos militares, não só na retirada do João Goulart, que se alinhava. Fala assim, mas o João Goulart era um socialista, ele era um comunista, ele ia levar o país. Calma, o que ele fez foram reformas.
E as reformas não querem dizer necessariamente que nós chegaríamos ao comunismo. E você pode falar assim, sou comunista. Não, isso já foi comprovado historicamente por documentos que houve uma influência muito grande no ideário. Né? Nós tivemos vários centros de pesquisa financiados pelos Estados Unidos que colocavam a ideia, né, e faziam pesquisas, mas manipulavam os dados para colocar no jornal que a população tinha medo que o país virasse comunista, por exemplo. Tudo bem? Então nós tivemos ali uma manipulação muito grande de dados e aí nós defendemos a ideia de que a ditadura, eu defendo essa ideia que a ditadura é baseada em outras pessoas, claro, quem sou eu, que a ditadura não foi só militar, ela foi civil-militar. Né? Uma nova linha aí na historiografia, que ela foi civil-militar, porque houve a participação ativa da população na marcha da família com Deus pela liberdade também. Olha só, liberdade, uma palavra que eu falei lá no começo da aula e que tem a ver com os ideários capitalistas ou com os ideários estadunidenses, a liberdade. Então nós tivemos uma influência muito grande dessa expansão, dessa zona de influência também na América Latina. Claro que isso vai mudar completamente o jogo, né? Se você olhar aquele primeiro mapa que a gente colocou no material, você vai perceber que o jogo geopolítico fica mais complicado a partir desse episódio, desses momentos. Tudo bem? Tanto é que não é à toa, né? Com o final da Guerra Fria, ou caminhando para o final, nós temos também a derrocada dessas ditaduras na América Latina, né? Ou a caída de várias delas. Com hoje repercussões diferentes em cada país. A Argentina que condenou as pessoas que participaram. O Brasil fez a Comissão da Verdade, mas não condenou ninguém, fez investigações e tal.